prezadas irmãs, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa reunião virtual promovida pela Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Estamos já aí alcançando um ano sem a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente em nossas casas espíritas. Também na nossa casa, nós estamos sem os trabalhos presenciais em virtude da pandemia do Covid-19, que vem aí causando esse grande transtorno no nosso planeta. Nós, coletivamente, a humanidade, tem convivido com esse problema que acaba adentrando as nossas casas, quando não através do vírus, através das notícias ruins, difíceis de serem assimiladas e degustadas. A doutrina espírita tem como vertentes, uma delas que nós poderíamos utilizar muito nesse momento, é essa vertente da consolação. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala do Consolador prometido. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, já falava que nos momentos difíceis pelo qual a humanidade passaria em um mundo de provas e expiações, ele enviaria o Consolador. A doutrina espírita tem então esse papel de nos consolar, de nos fortalecer, fazer com que não percamos a esperança e nem a fé. Esse é o papel de nós espíritas, estarmos sempre com essa convicção íntima, com essa força interior de que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. A própria doutrina, que tem como seu tripé também a ciência, vamos orar para que a ciência possa encontrar os caminhos aí, para que a humanidade possa se tranquilizar e continuar os seres humanos aqui na Terra, continuando as suas trajetórias. Nesta noite, nós teremos conosco a companheira Sônia Regina, que veio com muita solicitude, aceitando o nosso convite, gravou então essa palestra, que vai falar sobre a parábola do samaritano, para que todos nós possamos aí, diante das suas falas, da sua fala, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus. Que Deus a abençoe e a ilumine na sua trajetória espírita e que ela continue cheia de força e energia para continuar estudando, se aprimorando, conhecendo mais as informações espíritas, para que ela possa transmitir a todos nós. Vamos agora nos preparar para dar início à nossa reunião, preparar o nosso ambiente mental, independente de onde quer que estejamos. Podemos estar em nossos lares, podemos estar nos nossos trabalhos, podemos estar na casa de algum conhecido, algum parente, podemos estar no hospital, podemos estar em qualquer situação. Se fizermos então essa busca do mundo maior, com certeza os amigos espirituais estarão conosco nesta noite, nos amparando, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos assimilar o melhor das palestras, da mensagem da semana, e também para que possamos, no momento final da nossa reunião, na hora das irradiações, das mentalizações, que possamos contribuir no passe à distância, na fluidificação da água, e para que as energias do bem possam alcançar os corações sofridos, os corações que estão aí vivendo situações difíceis nesse momento pelo qual o mundo está passando. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, rogando ao Pai
rogando a Jesus bênçãos para nós todos. Que das mãos sublimes de Jesus Cristo possa irradiar fluidos e luzes que vão alcançar os nossos corações, nos inundando de alegria e de felicidade, de paz e de esperança, para que possamos, através do pensamento, contribuir no saneamento do nosso planeta Terra, pensando naqueles que necessitam de auxílio, nos doentes, nos parentes daqueles que deixaram o plano físico, nos nossos irmãos desencarnados que já deixaram o corpo físico, mas que ainda se encontram perturbados, envolvidos com a matéria, desconhecendo o seu atual momento, que é a vida do Espírito, a vida eterna. Senhor Jesus, ampare a todos nós, ilumine a nossa reunião e esteja conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue a Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. André Luiz. Olá, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez. Lembrando que sempre que lemos ou preparamos alguma fala do Evangelho de Jesus, ele é direcionado primeiramente para cada um daquele que prepara, pois ao preparar esta lição, eu me vejo constantemente nos personagens, e geralmente nos personagens mais doentes. Por isso é sempre muito bom, sempre muito louvável, estudar um pouco mais a doutrina de Jesus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, que ela se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas. Já começa aí algo interessante para nós fazermos uma reflexão. Judas não era judeu e é o único evangelho que traz essa parábola tão significativa e tão profunda, que Kardec coloca como uma condição para ilustrar o fora da caridade não há salvação. Bom, essa parábola tem alguns elementos que se faz necessário para realmente aprofundarmos, se faz necessário conhecer alguns aspectos históricos
do tempo de Jesus, no contexto em que ela foi contada. Assim nós podemos usufruir, pelo menos dentro da nossa capacidade, o máximo possível do significado daquela parábola naquele tempo, para aquele povo e para nós hoje. Bom, Jesus, o contexto dessa história, Jesus convida, né, e avisa para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que ia a Jerusalém. Até aí tudo normal, porque aproximava-se a festa da Páscoa e todos os judeus tinham o hábito daqueles que podiam visitar Jerusalém na época da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém naquele período, os historiadores acreditam que ele tinha entre 50 a 100 mil habitantes. Na festa da Páscoa, ela ficava 1 milhão de habitantes. Quer dizer, os judeus em massa visitavam a cidade, pois a consideravam sagrada. Até aí tudo bem, quando Jesus se mostrava querendo ir a Jerusalém. Era um grupo de judeus. Mas o que intrigou, né, os apóstolos é que ele falou que queria ir a Samaria, passar por Samaria. Todos já ficaram intrigados, pois os judeus não conviviam, não tinham uma boa vizinhança com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. A história nos diz que se tornaram inimigos. É um povo que teve uma origem comum, um tronco comum, das 10 tribos, né, que foi dividido Israel, mas se tornaram inimigos por questões políticas, sociais e concepções religiosas, algumas interpretações diferentes. Para vocês verem a dimensão do problema, quando um judeu teria que passar nas terras, né, por exemplo, ir num lugar onde a viagem exigia que passasse pelas terras de Samaria, eles preferiam ir para um lugar, para uma estrada mais longa, para não passar dentro do território, pois eles poderiam sofrer até agressões verbais, agressões físicas. E o contrário também era verdade. Um samaritano não ia nas terras dos judeus, e assim foi criando aquele asco, né, aquela historicamente se tornar inimigos que as outras gerações ouviam contar, mas iam perpetuando essa inimizade. E os evangelhos de Jesus têm algumas passagens, né, que Jesus ignora, né, e faz questão de ir a esse povo. João, nessa viagem, né, vai à frente com Tiago para preparar um lugar para eles repousarem, já que ia andar mais de 100 quilômetros a pé até chegar a Jerusalém, principalmente dando essa volta passando por Samaria. Ninguém quis acolhê-los, pois na hora que ficou sabendo que eles eram judeus ainda por cima, iam a Jerusalém, não acolheram. João volta nervoso e fala para Jesus que poderia até, se ele permitisse, jogar uma praga naquele povo. Jesus fala que não, que ele veio foi para salvar, né, para evangelizar. Só para vocês verem o contexto, né, como que inicia essa história. Bom, depois de vários dias caminhando, né, a pé, lembrando que ele passou pelo deserto, né, lugares secos, pouco alimento. Nessa viagem de mais de 100 quilômetros a pé, Jesus, com seus apóstolos, chegam a Jerusalém. E nessa viagem acontece, os relatos do Evangelho têm várias coisas interessantes, que todos podem, né, buscar o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, que a gente está citando, e ler as passagens, os fatos históricos maravilhosos que ali acontecem. Bom, Jesus chega a Jerusalém com seus apóstolos, lembrando que se aproximava a crucificação de Jesus, né, que aconteceu nesses dias. Aliás, Jesus voltava para que isso acontecesse, pois Jesus sabia de tudo, né? Como diretor espiritual do planeta, ele tinha ciência do que iria acontecer com ele.
E assim que chega na cidade, vocês acham que alguém o recebeu com pão, com água ou com abrigo? Alguém chegou, para Jesus e falou: olha, descanse aqui na minha casa com o seu grupo. Tem uma mesa posta com pães. Tem aqui um agasalho, uma água fresca, tome um banho. Nada disso aconteceu. Apesar do grupo estar cansado, com fome, o que ele encontra? Um doutor da lei. Um doutor da lei que o aproxima, não para oferecer o pão e a água, mas para mais uma vez tentar Jesus. Pois o objetivo daquele grupo, que ficava observando e se sentia altamente ofendidos pelos ensinamentos de Jesus, era ter a oportunidade de prendê-lo. Esse doutor da lei chega para Jesus e lhe faz uma pergunta. Interessante, né? Ele pergunta para Jesus, vamos ver aqui, quando Jesus chega a Jerusalém, logo após a sua viagem, né? Ele chega para testar e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei divina? Olha, para que um doutor da lei fazer essa pergunta para Jesus? Qual o maior mandamento da lei divina? O doutor da lei sabia, como qualquer judeu que visitava as sinagogas, a Torá de trás para frente, decorada, era o código de vida deles. E Jesus lhe responde com duas perguntas, pois é lógico, Jesus olhava aquele espírito infantil tão cheio de conhecimento, conhecendo a Torá, e o aproximava para o tentar. E Jesus, como mestre que era, pergunta: o que está escrito na lei? A lei aqui é o Pentateuco de Moisés, que eles estudavam e qualquer um sabia recitar de cor e salteado. Aliás, o bom judeu, essa própria resposta que Jesus o pede para falar, ele tinha que recitar de 2 a 3 vezes ao dia, certo? E dá a segunda pergunta. Então, aquele que veio para testar, passa a ser testado, pois Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei. Mas não para por aí. Jesus o fala: como lês? E tem várias maneiras de ler, né? Nós podemos ler eu posso ler o mesmo versículo e ter uma interpretação, porque eu leio diferente de você e assim por diante. Então, naquele momento, esse doutor da lei, conhecedor da Torá, para ele foi muito fácil responder. Ele responde decorado. Ele responde a coisa assim, de trás para frente. Ele responde usando 2 versículos da Torá, completo. Aí ele prova diante de Jesus que ele sabia, né? E essa resposta, ele fala que primeiramente nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o espírito. Esse é o primeiro mandamento que respondeu. E o segundo, amar ao próximo, que muitas traduções está amar o irmão como a ti mesmo. Pronto, Jesus falou: tá certo. Você respondeu corretamente. Se fosse numa sala de aula, Jesus falaria para ele: tirou 10, respondeu correto. Mas o doutor da lei não ficou satisfeito, pois ele não tinha chegado ao objetivo. Ele queria que Jesus entrasse em contradição para ter um objetivo, para ter um motivo de prender Jesus. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Pergunta para Jesus. Aí que está a cilada. Porque o que acontecia naquele momento, naquele período?
Essa lei que foi citada é estudada pelos judeus há mais de 1000 anos, né? É uma história que era repetida, esse Pentateuco estudado por todos. Mas em determinado momento, os judeus começaram a fazer algumas interpretações diferentes. O amar ao próximo como a ti mesmo era um problema, não é? Era um problema a partir do momento, por exemplo, que eu tinha um inimigo com os samaritanos. Os samaritanos, nós tivemos uma origem em comum, eles tiveram a mesma origem histórica e, no entanto, se tornaram inimigos. E aí, como eu vou amá-lo? E meus vizinhos que estão sempre em guerras? Então, uma linha de estudiosos, né, começaram a falar que não, que irmãos é só aquele que era judeu. Aí era meu irmão. Esse realmente eu deveria amá-lo, eu deveria fazer de tudo por ele, segundo a lei. Mas os outros eram os outros, não eram meus irmãos. Bom, essa era uma linha de raciocínio e era a linha da maioria. A maioria dos judeus iam por esta linha ideológica, passa a ser uma ideologia, né? A lei está ali, mas ela é interpretada desse modo. Mas existia uma outra linha, que inclusive os fatos históricos falam que é a linha de grandes pensadores, né? De grandes religiosos, mas que era a minoria, que falava que não, que irmão eram todos. E provava isso. Buscava ali no Pentateuco fatos históricos que mostravam que em determinado momento esse povo acolheu o estrangeiro como irmão. Mostrava através dos fatos bíblicos, que a Bíblia é a lei para eles e era a lei. Então eles provavam ali, no próprio Pentateuco, que teve momento que os grandes patriarcas do passado acolheu o estrangeiro como irmão. Então, a partir desse fato, mostrava que todos são irmãos. Isso é um fato que é até interessante para a gente pensar. Lembrem, quando a gente estuda os evangelhos, quando você estuda a história de Paulo, a dificuldade dos judeus de aceitarem, de levar o evangelho de Jesus para os povos que não eram judeus, era tido como pessoas inferiores, né, que não merecia, não precisava receber o evangelho, a luta de Paulo com alguns judeus. Pois é, então é uma coisa muito arraigada, né, na cultura deles, que eles foram arraigando esse pensamento de superioridade, né, de um determinado grupo em relação a outro. E o interessante é que isso permanece em nós até hoje, né, meus irmãos? Como que nós temos isso arraigado em nós, de sempre achar que a minha classe é melhor do que a outra, a minha religião, o meu país, o meu time de futebol, a minha família. Quer dizer, eu sempre tenho uma tendência de achar que o meu é melhor do que o outro. E o outro, por não pensar igual, por não gostar das mesmas coisas, ele é inferior. E chega ao ponto de termos conflitos, de termos agressões, de termos brigas e rixas, que chega a culminâncias de violência. Isso continua e é muito arraigado em nós até hoje. Bom, então, esse doutor da lei, o que acontece? Ele não fica muito satisfeito e pergunta a Jesus que era meu próximo. Por quê? Justamente porque tinha essas duas correntes de pensamento entre eles. Os que percebiam que todos somos irmãos, independente da questão geográfica, dos limites geográficos de um país, e aquela maioria que não. Irmão é só o povo judeu entre si. Jesus com certeza olha e vê aquela alma, a profundidade, né, daquela indagação, e Jesus conta a história
a história que nós conhecemos entre nós, a parábola do bom samaritano. E essa parábola, por ser entendida a sua profundidade, mais uma vez nós temos que buscar entender alguns elementos dessa história, para ver a profundidade e a coragem de Jesus. Lembre que Jesus estava na capital do povo judeu. Era judeu, estava acompanhado por um grupo de discípulos judeus, estava falando com o doutor da lei, que era judeu. E o que Jesus conta a história? Ele conta a história de um homem que ele não cita de onde que era, ele deixa no anônimo. Não fala o nome, não fala a origem, fala apenas que ele foi atacado, agredido por malfeitores, que o deixou praticamente morto, todo ensanguentado, ferido e nu no chão. Então vamos formar esse primeiro quadro. Imagine um ser, aqui fala que é um homem deitado naquele poeirão, naquela areia daquelas estradas, sol quente, todo ensanguentado, sem roupa, desacordado. Ao olhar, você não identifica. Você não vai saber se ele é um grego, se ele é um judeu, se ele é um samaritano, se ele é um fenício, se ele é nada, não dá. É um ser humano numa situação de sofrimento. Então, esse é o quadro inicial que Jesus conta. Não dá nome, não dá nacionalidade. Alguém nessa situação na estrada. Esse alguém pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa desse planeta Terra, nessa situação. E aí Jesus começa a narrar que, descendo de Jerusalém, porque Jerusalém fica numa colina, então sempre usa essa descendo ou subindo. Se eu vou para Jerusalém, eu estou subindo o morro. Se eu estou saindo de Jerusalém, eu estou descendo. Conta-se que um sacerdote descendo de Jerusalém, então aí Jesus já identificou. Um sacerdote descendo de Jerusalém, naquele momento, é um judeu. E com certeza estava na festa, ele quis insinuar que estava na festa da Páscoa, comemorando. E estava voltando, com certeza, para a sua cidade. E ele encontra esse caído, esse ferido. O sacerdote, pela tradição judaica, ele não pode tocar em uma pessoa morta, desencarnada, palavra nossa espírita, porque ele poderá ficar contaminado. E aí dá um trabalho com tanto ritual para ele descontaminar. Então a primeira coisa, ele olha e não toca. Com certeza ele olha e fala, será que é um judeu? Será que é um samaritano? Um grego? Não conseguiu identificar. Naquele momento, ele não pensa naquele moribundo. Ele pensa em si mesmo. Ele fala, não é um conhecido, né? Tá todo ensanguentado, parece que eu não conheço. E se ele estiver morto, eu for tocar, vai dar muito trabalho para eu descontaminar. E nessa visão toda egóica do trabalho, de não querer se envolver, ele olha e continua a viagem. Ele não se envolve. Interessante, né? Muitos de nós, às vezes, diante da dor do outro, a gente também tem essa postura, não é? Mexer com isso não. Eu não tenho nada com isso. Ou muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa também não se cuidou, olha a situação que ela chegou, então eu não tenho nada com isso. E às vezes nós temos essa postura, passamos direto. Bom, e a história continua, né? A história continua, e aí vem quem? Um levita, logo em seguida. Com certeza viu até o sacerdote fazendo isso. Quem que é o levita? É o ajudante do sacerdote.
certo? É aquele pessoa que segue os ensinamentos, né? É o que ajuda o sacerdote. E repetiu a mesma cena. Com certeza olhou e falou, se o meu coordenador, o meu chefe ali não fez nada, por que eu vou fazer? Ele sabe mais do que eu. Quantos de nós somos assim, né? Maria vai com as outras. Às vezes a gente fala, fulano fez isso, por que eu vou ter que fazer diferente? É não ter autonomia para pensar por si mesmo, né? Porque aquele levita poderia, nesse momento, se ele tivesse coragem, de fazer o questionamento interno com si mesmo. Deixasse a ação do seu superior para lá. Eu sou um ser individual. A minha consciência é ligada a Deus, é eu com Ele, não é eu com o sacerdote, não é eu com o presidente do centro, não é eu com o presidente da federação, não é eu com o palestrante X ou não, é eu comigo mesmo. Eu que devo buscar, dentro dos conhecimentos que eu já tenho oportunidade de ter nessa vida, a minha avaliação com a minha consciência, de como eu devo agir. Pois o levita, sem se envolver também, olhou para o moribundo e foi embora. Esse também estava descendo de Jerusalém, ou seja, tinha conhecimento, cultivava uma prática espiritual externa, ia aos templos orar como seu sacerdote, fazia todos os rituais que deveriam fazer, quer dizer, falta de conhecimento externo não é. Era só que esse conhecimento não chegava ao coração, à consciência. Também passou direto. Bom, agora vem a grande coragem do Cristo, mais uma vez. Ele fala que por ali passava, ou seja, presta atenção. Ali ele não está falando que está vindo de Jerusalém. Então, não tinha ido comemorar, porque por ser um samaritano, ele não ia a Jerusalém, eram inimigos. Ele estava passando por ali. Em alguma currutela por ali, algum povoado, levar alguma mercadoria. E diz que na hora que viu o moribundo, se sentiu compadecido naquele momento, foi tocado em seu coração. Olha aí, nesse momento ele entrou em conexão com Deus. Não tinha títulos nenhum. Mas ao ver aquele ser caído, ele não questionou a natureza, a origem daquele ser. Ele sentiu compadecido, enchido de amor por aquele ser caído e quis ajudá-lo, sem perguntar coisa nenhuma. Olha aí, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Naquele momento ele amava aquele ser de todo o coração. E não para por aí, vem o segundo momento. Além de compadecido, ele abaixa. Ele pega o seu vinho, o seu azeite e limpa as feridas. Limpa as feridas, pega uma roupa, um manto e agasalha aquele moribundo. E pega aquele moribundo, coloca em cima da sua montaria, ou seja, um cavalo, um burro que ele estava usando. Ele fica no chão puxando como um escravo, né? Puxando aquele moribundo para levar para uma segunda fase de socorro. Nesse momento, ele ama a Deus com toda a sua alma, porque nesse momento ele está colocando a praticidade, a prática material. E continua. Ele leva esse moribundo até uma pensão, né? Um lugar onde que ele estava em viagem. Ele para e fala, olha, cuide dele para mim. Eu vou te dar essas moedas, eu encontrei moribundo, não sei quem é, e quando eu voltar, eu vou passar aqui de novo. E se precisar de fazer mais gastos, pode fazer que eu lhe cubra, eu pago depois. Nesse momento, ele completa e fecha o primeiro mandamento.
Ele ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, pois ele colocou toda a sua capacidade material para ajudar aquele irmão. Era assim que era entendido esse primeiro mandamento. E ao terminar essa história, pensa bem, o doutor da lei estava diante de uma situação, hein? Jesus a princípio não falou, quando ele perguntou quem que é o meu irmão, Jesus contou essa história. E nesse momento, quem que é o irmão daquela história? Vem a outra pergunta, né? E aí Jesus que pergunta para o doutor da lei, quem que é meu irmão? Quem que é nessa história? Aí Jesus fala, irmão, é aquele que ajudou, que estava mais próximo. Aquele que estava mais próximo, que ajudou, que é o irmão. E quem fez isso foi o samaritano. O que o doutor da lei podia fazer? Nada, né? Jesus falou, se quer ter vida eterna, vai e faça o mesmo. Sem citar se era samaritano, se que era, quer dizer, a sua postura tem que ser essa, se quer ser salvo, se quer ter vida eterna. Esse doutor da lei, ele teve a grande oportunidade de mudar de vida nesse momento. Nós não sabemos, a história não continua, se ele se juntou àquele grupo de doutores da lei que conseguiram levar Jesus para a prisão naqueles dias e levar ele para a cruz, ou se foi um daqueles que realmente se cobriu e se afastou para um deserto para fazer a sua meditação, a sua mudança. Pois todos nós temos a oportunidade de fazer mudanças, de mudar de vida, de mudar de estilo de vida todos os dias de nossa vida. Acredito que essas mesmas perguntas nós podemos ser feitas por nós mesmos todos os dias. Nos perceber na história do bom samaritano, a história de vida nossa. Pois não tem um dia sequer que não temos a oportunidade de escolher qual é a nossa postura diante dos fatos da vida. Se somos o sacerdote que ignora, que pensa só em si mesmo, se somos esse levita que apenas repete os ensinamentos sem fazer uma reflexão profunda, imitamos comportamento, ou se somos esse samaritano que se abaixa, que se humilha para ajudar o outro, para seu próprio crescimento, que usa situações da vida para entrar em conexão divina. Pois todas as oportunidades que Deus nos coloca, os desafios, são oportunidades de entrarmos em conexão com Deus, com a nossa essência, consequentemente com o nosso crescimento espiritual. Que fique essa mensagem para todos nós, um bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Jesus conosco, sempre. Boa noite a todos. Espero que todos estejam passando muito bem, especialmente depois dessa palestra maravilhosa com tantos ensinamentos. Então agora vamos à parte final dos nossos trabalhos dessa noite. Para isso você já pode separar uma jarra de água, uma garrafinha ou um copo, para que possa ser fluidificada pela espiritualidade. Então vamos aquietando os nossos corações, fechando os nossos olhos, buscando a presença de Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas em nossa vida. Elevando os nossos pensamentos a Jesus e vamos agradecer mais uma vez por mais essa noite, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos para orar. Esse mestre maravilhoso que nos trouxe tantos ensinamentos. E um grande ensinamento
foi que nós devemos nos aproximar de Deus por meio da oração. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor traz à vida de cada um de nós. Vamos te rogar, Mestre querido, pelo nosso planeta, por todos os povos, todas as nações, especialmente nesse momento de transição planetária, momento de tantos desencarnes, tantas pessoas sofrendo, para que o Senhor, com muito amor e muita misericórdia, olhe para o nosso planeta com bastante carinho. E para toda a humanidade, Senhor Jesus, para que nos corações possa florescer o teu amor, o amor puro, o amor fraternal, o amor incondicional. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estão partindo dessa pátria para a pátria espiritual, a verdadeira pátria, e que lá possam ser bem recebidos pelas equipes espirituais, pelos seus familiares, os entes queridos, para que possam se recuperar e continuar a sua jornada. E que teu olhar amoroso, Jesus, caia sobre as famílias, as pessoas que aqui ficam e que sentem muitas saudades. Alguns têm dificuldades para compreender a separação, porque ainda não conhecem a verdade sobre a continuidade da vida após a morte. Para esses, Mestre querido, nós te pedimos que ajude-os com a resignação necessária para compreender essa separação temporária dos entes queridos. Mestre amado, olha pelos animais, pela natureza, ilumina as famílias, olha para os nossos entes queridos com muito amor e protege-os, Senhor. Ajuda, Mestre querido, a todos os médicos, aqueles que estão à frente no controle dessa pandemia, a todas as equipes de cientistas que estão criando as vacinas, para que tudo possa acontecer de forma a ajudar a humanidade. Senhor Jesus, lança o teu olhar amoroso para cada um de nós que aqui estamos e que às vezes nos sentimos sufocados com tantas notícias, nos deixamos envolver. Ajuda-nos, Senhor, a separar aquilo que é de Deus, o certo, que não nos deixemos envolver pela maldade, pelas notícias falsas, por tudo aquilo que aperta o nosso coração. Que possamos estar na tua paz, Senhor, com amor no coração, com resignação diante das dificuldades, que tenhamos a fortaleza necessária, todos nós, para ultrapassar as vicissitudes, as provas, as expiações. Mestre querido, passa pelos leitos de hospital nesse momento, pelas UTIs, pelas residências onde as pessoas estão em recuperação. Ilumina todos os enfermos, Mestre. Concede-lhes a
possibilidade da cura, muito mais do que a cura física. Todos nós necessitamos da cura espiritual. Mas esses nossos irmãos que passam por graves enfermidades necessitam muito mais. Precisam crer. Então, Senhor Jesus, passa por cada um deles, fortalecendo a sua vontade, de viver, de se curar. Mestre, nós te rogamos ainda a fluidificação da água. Te pedimos, Senhor, que nesse momento em que todos estão acompanhando essa oração, nesse passe à distância, que cada um possa sentir a tua presença maravilhosa, que possam com os olhos do coração enxergar a tua luz, o teu amor, fortalecendo, estruturando cada um de nós. E te pedimos, Senhor, que permaneça conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Tão bom orar, não é, meus irmãos? Quando nós oramos, o nosso coração se aproxima do coração de Jesus. E nós podemos sentir esse Mestre querido muito próximo de nós. Tenham todos uma boa noite. E que Jesus os ilumine hoje e sempre. Que assim seja.